Bem-vindo ao nosso canal. Esse é um espaço de discussão e estudo sobre a personalidade humana e as relações sociais modernas. Vocês sabem quais são as causas do que conhecemos como transtornos psicológicos? Vocês sabiam que o que conhecemos como depressão, estresse, ansiedade são nomes que deram apenas para o sintoma de um problema? É isso mesmo. Uma pessoa numa situação de desemprego, eventualmente com aluguel, condomínio, uma família para sustentar, isso abala emocionalmente a pessoa e isso é considerado um transtorno mental, como se a pessoa que tivesse uma doença como ansiedade e estresse. No outro caso, uma jovem que não se encontra nos padrões estéticos determinado pela indústria cultural como o belo, como o desejado, ela naturalmente será rejeitada socialmente, ela se encontrará triste, solitária e isso é chamado de depressão. É comum o diagnóstico de que a pessoa que tem uma doença relacionada a um desequilíbrio cerebral que secreta neurotransmissores e hormônios de forma desregulada. Segundo essa hipótese biológica, a psiquiatria acredita que a base dos transtornos psicológicos é genética, como se a pessoa tivesse uma vulnerabilidade a contrair transtornos psicológicos. Eles defendem essa hipótese há mais de 100 anos, no entanto, nunca foi comprovado cientificamente essa teoria. Mesmo desconhecendo as causas do problema psicológico, a psiquiatria tradicional continua a diagnosticar como doença mental os sintomas de um problema. Nesse sentido, os psicotrópicos são continuamente receitados com o objetivo não de resolver as causas de um problema, mas sim maquiar e inibir os sintomas. Nos perguntamos a quem serve o consumo de psicotrópico, para o indivíduo que possui um abalo psicológico e emocional ou para quem vende e comercializa essa mercadoria? As pessoas são pacientes ou consumidoras lucrativas? Abalos emocionais ou doença mental inventada? Saiba como a sociedade pode afetar a sua saúde psicológica e como a indústria farmacêutica criou um mercado de doenças inventadas. É sobre isso que falaremos nesse vídeo hoje. Tristeza, ansiedade, que é insegurança em relação ao presente e ao futuro, são estados emocionais normais que todo indivíduo passa em alguns momentos da vida. E quando procuramos ajuda profissional, o diagnóstico em geral é de que a pessoa apresenta um desequilíbrio biológico. No entanto, nunca nos foi apresentado um exame fisiológico ou mesmo uma comprovação científica e empírica dessa hipótese biológica. Justamente porque o problema não é cerebral, não é corporal, mas sim mental. E são esses estímulos mentais e emocionais que comandam e estimulam o nosso sistema nervoso e endócrino, que por sua vez se conecta com as outras partes do corpo, como o coração, por exemplo. Então, angústias são sentidas às vezes como um aperto no peito, derivado de um estado emocional abalado. Por isso que problemas mentais não são passíveis de serem analisados por nenhum tipo de exame fisiológico, seja de sangue, de urina, raio-x, pensamentos e emoções não existem em algum espaço físico no cérebro. Essa hipótese derivada dessa vertente é um paradigma teórico na psiquiatria, nem todos concordam com ela, mas parece que não só ela é predominante no campo acadêmico, como estimulada por outras instituições, inclusive pela indústria farmacêutica, veremos isso ao longo do vídeo, e precisamos deixar claro que isso é um equívoco, não existe doença mental, na verdade o que existe é uma angústia, um mal-estar social que está causando, interferindo na saúde psicológica do indivíduo. E isso não é novo. Há mais de 100 anos, Freud demonstrou que existe um mal-estar social. Ele escreveu um livro chamado, inclusive, O Mal-Estar na Civilização, onde demonstrou que a sociedade, a organização social está se configurando de uma forma hostil, repressora, interferindo na saúde psicológica das pessoas. A questão é que desde o início do século XX até hoje essa angústia social não passou. Na verdade, ela somente aumentou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão aumentou quase 20% nos últimos 10 anos. Segundo estudos dessa mesma instituição, o Brasil é o país com maior índice de transtornos psicológicos da América Latina. Como explicar esses dados à luz da hipótese genética? Quer dizer que a humanidade está nascendo com tendência genética a desenvolver estados emocionais abalados. Ou mesmo a genética do brasileiro é mais propensa a desenvolver questões emocionais.
Existe um manual chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele foi criado e divulgado pela Associação de Psiquiatria Americana, uma instituição internacional que divulga esse manual para todo mundo. Muitos profissionais se utilizam desse manual, que visa classificar as doenças mentais através dos sintomas. Então essa hipótese nos deixa muita dúvida, principalmente porque nunca se apresentou uma comprovação científica. A base epistemológica e ontológica de compreensão sobre o ser humano e sobre o fenômeno investigado não possui sustentação teórica adequada. Conceituar uma patologia através dos sintomas é a mesma coisa que dizer que uma dor de cabeça é em si só uma patologia. Isso é um absurdo, não é científico. Na verdade, acreditamos ser uma ideologia, ou seja, uma falsa verdade, uma pseudociência. Mesmo considerando a deficiência dessa teoria, profissionais continuam a receitar remédios psicotrópicos para tratar de um problema para o qual eles nunca descobriram as causas, muito menos comprovaram cientificamente essa hipótese biológica. No entanto, os psicotrópicos são receitados, inclusive agora para criança, com uma nova doença inventada, o TDAH, transtorno de déficit de atenção, levando crianças a ingerirem diariamente um elemento químico que interfere no metabolismo da pessoa. Aí sim causando problemas para o sujeito, como efeitos colaterais. Não é a criança que está nascendo com uma patologia psicológica, mental, mas são as relações sociais modernas que estão levando as crianças a desenvolverem cognitivamente uma consciência mais acelerada, e não necessariamente isso é uma patologia, é apenas uma nova condição que está se apresentando para o indivíduo moderno que está nascendo no século XXI. Então, os remédios eles apresentam muitos efeitos colaterais e não visam solucionar a raiz do problema. Eles apenas inibem e maqueiam os sintomas de algo desconhecido para essa perspectiva. E eu não sei de quantos vocês leram a bula desses remédios em relação aos efeitos colaterais. Eles são imensos, eu gostaria de ler alguns com vocês. Essa bula eu retirei da internet e deixarei na descrição do vídeo. Então, na seção de reações adversas com frequências desconhecidas com a amitriptilina, apresenta-se os seguintes efeitos colaterais: aumento de peso, cardiopatia congestiva, discinesia facial bucomaxilolingual associada a movimentos atetóicos grosseiros, parestesia, impotência, hepatite, cãibra, alteração da função hepática, disfunção ejaculatória, distúrbio de concentração e assim vai. Na seção de piora do quadro clínico e risco de suicídio, verifica-se ensaios clínicos controlados com fármacos antidepressivos demonstraram que estes aumentam o risco de pensamentos e comportamentos suicidas em crianças, adolescentes e adultos jovens com depressão, entre outros distúrbios psiquiátricos. Então, quer dizer que existe toda uma literatura, não só um manual, mas também livros, instituições escolares ligadas também à política, à indústria farmacêutica, profissionais que incorporam esse conhecimento. Afinal de contas, é toda uma rede de conhecimento criado e difundido em torno de uma hipótese com deficiência. Nunca comprovaram essa perspectiva biológica, no entanto, nunca receitaram-se tantos remédios. Esses nomes que eu falei, por exemplo, TDAH, síndrome de Burnout, foram doenças inventadas como se as pessoas agora passassem a nascer com essa tendência genética, não é? E isso aumenta o consumo de psicotrópicos, cujos efeitos colaterais nós acabamos de ver, e precisamos agora colocar uma questão em pauta. Como viemos parar numa situação em que uma ideologia, uma falsa verdade é difundida como ciência, levando pessoas a serem induzidas a se doparem com psicotrópicos, elementos químicos que interferem no metabolismo da pessoa, sem uma comprovação verdadeiramente científica? Para compreender isso, precisamos falar um pouco sobre a história da psiquiatria. Muito bem.
Esse ramo da medicina nasceu como discurso científico no século XVIII, na passagem da sociedade feudal para a sociedade moderna, onde as instituições cumpriram o papel de ressocialização e formação do indivíduo moderno. No caso da escola, das prisões e também dos manicômios, serviram como espaços de controle, disciplina e pesquisa em relação a problemas sociais modernos. As obras de Michel Foucault, um filósofo francês, ficaram muito conhecidas. Ele pesquisou especificamente como as instituições relacionadas ao Estado e também à ordem econômica construíram uma realidade social que forma o indivíduo moderno. Então, no caso dos manicômios e da psiquiatria, A História da Loucura, um livro de Foucault em que aborda esse momento, inclusive ele fala de um contexto de enclausuramento geral, onde os manicômios passaram a ser a principal instituição responsável no tratamento de pessoas que sofriam com estados emocionais abalados, também pessoas com fragilidade econômica, ou mesmo que apresentavam autismo, ou todo tipo de questão emocional que ainda não se conhecia na época. Essas pessoas circulavam pela cidade, às vezes na condição de pobreza, de miséria, de mendicância. Isso incomodava a sociedade nascente, burguesa, que se espelhava nos valores de poder e de luxuosidade da sociedade feudal anterior, como demonstra Norbert Elias, outro intelectual que escreveu livros sobre esse assunto, denominado Processo Civilizatório, entre outras obras. Ele mostra como a sociedade moderna burguesa se espelhou na monarquia em termos de valores sociais considerados como dignos e virtuosos, no caso da posse, da luxúria, da aparência de felicidade, e contraditoriamente as outras pessoas que vivenciavam uma situação diferente de miséria ou mesmo de abandono. No caso de pessoas desassistidas, elas contraíam tantos abalos emocionais que levavam ao que conhecemos hoje como transtornos psicológicos, sendo então um incômodo para essa sociedade burguesa. Foucault demonstra muito bem isso no livro História da Loucura. Essas pessoas então foram submetidas a uma política pública, estimuladas pelo Estado, inclusive, a serem enclausuradas nesses manicômios, onde psiquiatras, no afã de descobrirem o problema dos transtornos psicológicos, desenvolveram pesquisas, experimentos com humanos, através de cirurgias, às vezes, procurando no cérebro das pessoas os transtornos psicológicos, as alucinações, também o desenvolvimento da técnica de eletrochoque, que deixavam as pessoas, às vezes, até em estados de convulsão. Então, nesse período, esses experimentos foram feitos. A psiquiatria estava imbuída de uma perspectiva filosófica, que é o racionalismo, onde René Descartes afirmava, à luz da teoria platônica da cisão entre alma e corpo, ele afirmava que o ser humano era um ser dúbio, ambíguo, entre o corpo, e as suas paixões, e a alma, com a sua disposição racional. Então essa filosofia foi predominante do século XVI até mais ou menos o século XVIII, que é o racionalismo, e a psiquiatria, como nasceu nesse ambiente, ela acolheu essa perspectiva filosófica e ontológica sobre o humano e passou então a desenvolver estudos no corpo do indivíduo, procurando a solução de um problema mental. Então esses experimentos e cirurgias psiquiátricas foram desenvolvidas desde o século XVIII até mais ou menos a primeira metade do século XX, com o desenvolvimento da lobotomia, que foi uma técnica cirúrgica inventada por um neurologista português chamado Egas Muniz e difundido por um outro neurocientista americano chamado Walter Freeman, que difundiu a lobotomia para o mundo através dos seus trabalhos cirúrgicos que ele desenvolvia inclusive no seu próprio carro. Então esse procedimento cirúrgico consistia na perfuração do cérebro da pessoa com uma agulha com o objetivo de interferir no processamento neuronal. Eles acreditavam que havia um desajuste de conexão entre os neurônios que se localizam no córtex pré-frontal, onde se processam pensamentos racionais, com os outros neurônios que se localizam no tálamo, onde se processam pensamentos e memórias afetivas. Então essa lesão cerebral, ela interferia na relação entre os pensamentos racionais e os emotivos, e isso ao longo da vida provocava efeitos tão prejudiciais aos indivíduos que as pessoas, algumas delas inclusive vieram a falecer, e as outras apresentaram
comportamentos estranhos, se tornaram mais apáticas, sem libido, sem energia vital, parece que desanimadas, e é claro, uma interferência cerebral no processamento de informações, e isso interfere no sistema nervoso e endócrino do indivíduo, que secreta hormônios e neurotransmissores, isso desequilibra todo o metabolismo do indivíduo. Posteriormente, essa técnica, assim como outras com o eletrochoque, foram proibidas, e uma vez se tornando conhecido esses procedimentos, inclusive pela divulgação dos livros de Michel Foucault, criou-se um movimento antimanicomial e antipsiquiátrico, e como exemplo disso temos a Sociedade de Cidadãos para os Direitos Humanos, que foi uma ONG criada em 1969, com sede hoje em vários países. Convido vocês a visitarem o site, é muito interessante, tem inúmeros documentários que eles criaram, pesquisas, estudos realizados, com o objetivo de demonstrar para a população esse equívoco. Então, a partir da segunda metade do século XX, muitos procedimentos foram criminalizados, impedidos de serem realizados, contra a vontade de algumas pessoas que acreditavam ainda nessa hipótese, até hoje acreditam, não é? No entanto, não necessitaram mais desses procedimentos porque surgiu no mercado uma outra forma de interferir no metabolismo do indivíduo, não mais pela cirurgia, pela lesão cerebral, mas agora pela interferência através de elementos químicos. Com a descoberta da cloropromazina, por volta de 1950, esse elemento químico utilizado em procedimentos cirúrgicos tinha como objetivo dopar a pessoa, torná-la anestesiada em relação à situação de cirurgia. Ele foi utilizado para a produção de psicotrópicos, que hoje são difundidos mundialmente. A partir desse momento, os Estados Unidos, que foram um grande entusiasta da difusão e produção desses medicamentos, criaram políticas públicas, associaram convênios médicos com o tratamento psicoterapêutico, com o objetivo de prevenir a população de um país com uma doença inventada, cujo objetivo era receitar, comercializar medicamentos através de uma ideologia, de uma falsa verdade. É uma indústria das doenças mentais que tinham por trás associações políticas e econômicas duvidosas, que criaram todo um ambiente de rigor científico, de cuidado, de zelo com a humanidade. E o que vemos hoje é a difusão mundial de psicotrópicos que, em oposição ao que disseram, não resolveu o problema, muito pelo contrário. Segundo eles, as doenças mentais aumentaram muito e também o consumo dos medicamentos. Recentemente, um jornalista americano chamado Robert Whittaker lançou um livro sobre esse assunto, denominado Anatomia de uma Epidemia: Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença. Então, esse jornalista apresentou de uma forma crítica essa realidade social que encontramos, onde difunde-se uma ideologia, uma falsa verdade, cuja consequência é o receituário de medicamentos que tem o objetivo não de zelar pela saúde do indivíduo, de curar um problema através dos seus sintomas, mas favorecer o lucro de grandes empresas. Gostaríamos de deixar bem claro aqui que esse vídeo não se trata de um ataque à psiquiatria, a psicólogos ou qualquer tipo de profissional da área psicológica, mas precisamos abrir o debate em relação a essa perspectiva teórica e ontológica da psiquiatria tradicional, que adota uma perspectiva racionalista e um tanto reducionista em relação ao ser humano, como o próprio grande psiquiatra Kurt Schneider afirmou. A doença mental é uma contradição em si, porque se é mental não é uma doença, e se é doença não é mental. Justamente porque problemas psicológicos tratam-se de efeitos psicológicos que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, cuja formação do aparelho mental é determinada pela influência do mundo externo. Por isso que nós chamamos a atenção, como estudiosos das relações sociais, para como a dinâmica da sociedade influencia na saúde psicológica do indivíduo. E nós precisamos esclarecer de uma vez por todas essa situação, porque as próprias pessoas estão sucumbindo, elas não estão vendo sentido na vida, levando algumas, inclusive, a tirarem, infelizmente, suas próprias vidas, ou mesmo das pessoas próximas, às vezes até familiares. Isso é um absurdo, não podemos permitir, enquanto humanos, enquanto civilização, permitir que isso aconteça. E os medicamentos, também precisamos esclarecer, não é possível tratar um problema através dos seus sintomas. Isso é uma coisa óbvia,
e não podemos permitir que se estenda o consumo de psicotrópico, considerando seus inúmeros efeitos colaterais, assim como a sua pouca eficácia. Então, precisamos chamar a atenção para essas questões, esclarecer para a população o que está acontecendo. O problema não é com você, fique tranquilo, a culpa não é sua. Quando nascemos não tínhamos a mente já desenvolvida, ela foi produto das relações sociais que nós vivemos, decepções, frustrações com família, às vezes na escola, criaram machucados da alma, e apenas através da reflexão, da sabedoria, como já dizia Epícoro, um filósofo grego, os machucados da alma são solucionados apenas com a sabedoria, com a reflexão crítica, a partir de uma nova interpretação das suas frustrações, ressignificação do passado, mudança de perspectiva para o futuro, que nós solucionaremos um problema que diz respeito a uma coisa muito abstrata, ainda enigmática para o ser humano, mas já existem muitos outros estudos alternativos que mostram um caminho mais adequado, mais bem teorizado, na perspectiva da sociologia, da psicanálise, também da psicoterapia integral, como fazia Cláudio Naranjo, mostrando como as relações sociais contraditórias e opressoras da sociedade causam efeitos prejudiciais para a saúde do indivíduo. Precisamos compreender a sociedade como um produto histórico de relações sociais contraditórias e que não necessariamente ela está a serviço da saúde do indivíduo. Por isso que é importante essa interface entre sociologia, psicologia e biologia. O ser humano é um ser biopsicossocial, como já dizia Flávio Gicovati, também Cláudio Naranjo, e além do mais um ser filosófico. Precisamos metaforicamente de um software, ou seja, um sistema filosófico, racional e emocional que conduza a nossa vida para uma trajetória que satisfaça os nossos instintos, ou seja, as nossas pulsões primárias na linguagem freudiana. Basicamente seriam boa condição de vida, evidentemente, uma casa, alimentos saudáveis para o corpo e também alimentos para a alma, como relações de afeto, onde a pessoa ama, é amada, relações de prazer, como dissemos. É só isso que nós precisamos, todos nós sabemos disso. A única coisa que pedimos é se afastar da dor, colher prazeres, amores, boas condições de vida, um trabalho significante, digno, em que a pessoa se orgulhe. Tenho certeza que vocês que estão ouvindo isso agora devem estar pensando que se tivesse tudo isso, todos os problemas estariam resolvidos, e é realmente isso. E a grande questão é compreender por que não temos essa vida, por que não temos essas condições. E esse canal foi feito para isso. Mostraremos como a ciência ela pode contribuir para que vocês consigam viver a vida prática de um modo mais orientado, mais sábio. Vocês verão que tudo que nós estamos falando é compatível e corresponde ao que vocês vivenciam na realidade. Não existe desconexão entre a teoria e a vida prática das pessoas. E como passamos 10 anos acumulando conhecimento, organizando princípios que às vezes estão meio desconexos para as pessoas, o nosso objetivo então é reconectar esses princípios científicos e teóricos com o senso comum, com a realidade prática das pessoas, e vocês verão que apenas ajustando alguns pensamentos, apenas coisas que vocês já intuem, o ser humano pode se configurar tanto como uma prisão interna, onde pensamentos negativos, medos, insegurança, sentimento de culpa, as pessoas se sentem como se estivessem presas em grades, correntes que impedem a transformação. Com a filosofia crítica, com uma psicoterapia orientada teoricamente, adequada ao contexto do indivíduo, ele perceberá que esses pensamentos negativos, sentimentos de culpa e medo, poderão ser transformados, ressignificados pelo próprio pensamento, refazendo as conexões sinápticas numa verdadeira programação mental, ou, como a psicanálise diz, uma autoanálise, um autoconhecimento. Vocês perceberão como as palavras elas podem tanto machucar quanto curar. E esse o nosso objetivo, transmitir e construir com vocês um conhecimento teoricamente orientado sobre a sociedade, sobre a natureza psicológica do indivíduo e sobre uma sabedoria, uma filosofia crítica que te permita se conectar com o mundo, com outras pessoas, com a sua própria família de uma maneira mais sábia, mais saudável e segura.
para o indivíduo. Gostaríamos de terminar esse vídeo com uma prática psicoterapêutica. Vocês ouvirão uma música e eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra, também na melodia, sentissem o fluido sonoro da melodia. Ela é um pouco triste, mas vocês perceberão uma filosofia na letra. No final da música vocês verão o clímax e a solução que ela apresenta para o problema que ela desenvolve na música. Vocês perceberão como a sociedade, as pessoas, elas compreendem, intuem o que estamos falando em relação aos alimentos da alma, como as relações sociais contraditórias impedem que o ser humano satisfaça as suas pulsões primárias, as suas necessidades do corpo e da alma, e como a sabedoria e a coragem para enfrentar os problemas psicológicos são os melhores e verdadeiros remédios para solucionar os machucados da alma. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, nos sigam nas redes sociais, comentem no vídeo, assim vocês estarão participando, deem sugestões de temas que nós incluiremos nos nossos roteiros, falaremos nos próximos vídeos. Nos visitem no site, temos um programa de psicoterapia integral para contribuir com a saúde psicológica das pessoas e a nossa satisfação é ver pessoas felizes, se livrando dessa mágoa, dessa angústia generalizada, que não é um problema pessoal, mas sim um mal-estar da sociedade que o ser humano está incorporando. Então, acreditamos poder contribuir com a saúde da população e também com o avanço da ciência.